Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. A nossa aula extra está no nosso Zap. Você pode adquirir aqui em cima, ok? E você pode ler o comentário abaixo do vídeo e entrar em contato conosco. Amém? Esta é a nossa segunda parte da aula que vai ser ministrada no domingo, ok? Veja, lição de número 9. Nós vamos estudar exatamente Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Queridos, nós estamos estudando sobre a sabedoria de Deus. E nós precisamos entender ela dentro do livro de Provérbios, quando vai tratar sobre a sabedoria de Provérbios, capítulo 8, onde diz que o Senhor me possuiu. A sabedoria, Deus usa ela quando ela quer, ok? Ela não é produzida, ela não é criada, ela nunca foi uma criatura divina. Deus, ele sempre teve sabedoria e para usá-la na construção do seu grande projeto, fez os céus e a terra, os anjos, os homens, Deus usou a sabedoria. A sabedoria é o verbo, a sabedoria é Cristo e Cristo estava junto do Pai quando foi criado todas as coisas. E a Bíblia diz que por intermédio dele foram criadas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Enfim, a Bíblia mostra exatamente que Deus sempre usou sabedoria, ok? E para usar, Deus adquire, ok? Deus nunca cria para usar. Ela não é criada, ela faz parte de Deus. Porque dentro do aspecto atributivo de Deus, Deus tem sabedoria. Uma coisa que lhe é própria. Mas também temos exatamente um tipo dessa sabedoria que se encarna nos evangelhos, que é o Filho de Deus, que foi feito por Deus sabedoria. Então a sabedoria, ela é personificada, não somente em Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 31, mas na totalidade de Provérbios, capítulo 1 até o capítulo 9. Enfim, nós temos que ler de um modo poético, como está também em Jó, por isso que aplicamos a Cristo, porque também, quando se escreve os salmos, o salmista também alude a Cristo. Então, tudo que é registrado nos salmos, nos profetas, nas escrituras, se cumpre em Cristo. Porque ele mesmo disse, porque convém o que estava escrito nos salmos, nos profetas, nas escrituras, que se cumprisse em mim. Amém? Enfim, então, um modo poético, quando Provérbios, o livro de Jó, ok? Por isso que Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Porque nós temos uma parte poética e os salmistas também aprenderam com Jó. Porque se foi o primeiro, então é a base para os demais livros. Até mesmo Paulo aprendeu alguma coisa de Jó. Jesus também usava o livro de Jó. Samuel, nós precisamos usar o livro de Jó. Enfim, um modo poético de dizer que a sabedoria preexistia eternamente. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Então Salomão, ele declara, resumidamente, que Deus exerceu sabedoria na obra da criação, como os homens fazem hoje. Os homens têm a sua vida, mas na hora da atividade, ele usa a sabedoria humana que ele tem. Então Deus tem a sua sabedoria divina. E é esta sabedoria que Jó atesta no livro, no capítulo 28. Enfim, aqui, quando surge a sabedoria em Provérbios 8, 22 a 31, que fala a respeito de Deus adquirindo do hebraico Canaã, ok? Esta sabedoria, ela está com Deus, mesmo que nada fosse criado. Então, antes das obras, Deus já tinha sabedoria. Então, a sabedoria é eterna, nunca foi criada. Como também atesta as Escrituras a respeito do Filho. Antes da encarnação, o Filho sempre existiu, porque ele é a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Então, veja,
quando faz um paralelismo entre a sabedoria de Provérbios 8 e Provérbios 3, quando ela é personificada dentro dos atributos próprios de Deus. Então a sabedoria, portanto, o sentido é que Salomão, depois de conclamar o seu filho a adquirir a sabedoria, ele responde a sua própria pergunta à criança. Quando foi que Deus obteve a sabedoria? Dizendo com efeito, Deus adquiriu a sabedoria na eternidade. Veja o texto, Provérbios 8 e 23. Desde a eternidade fui estabelecida. Irmão, a sabedoria está dentro da eternidade. Desde a eternidade fui estabelecida. Nunca foi criada, ela sempre esteve com Deus. E assim, Deus sempre teve sabedoria. É o que está também na frase descrita no Salmo 90, versículo 2, que diz na frase, desde a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a expressão desde a eternidade para a sabedoria, ela também foi aplicada a Deus. Porque no Salmo 90, versículo 2, mostra a eternidade de Deus. E Provérbios 8 e 23 mostra a eternidade da sabedoria. E se ela foi aplicada ao Filho, então Jesus, antes da encarnação, sempre existiu. Então Deus está mostrando, dentro do que está descrito, que a sabedoria divina jamais teve um princípio. Então, se nós nada podemos fazer sem a sabedoria, imagine o próprio Deus. Não criou nada, nem agiu sem ela. A sabedoria através da qual se faz o uso devido no mundo, porque tudo que se faz tem que usar sabedoria, então não é outra senão aquela sabedoria através da qual existe a verdadeira. Aleluia. Então, Provérbios 8 e 22, cuidadosamente interpretado, não está asseverando uma origem da criação da sabedoria, mas revela a eternidade da sabedoria. Provérbios 8, 22 ao 31. Se ela, como os escritores, sempre quando fala de Cristo, tem uma menção na própria Bíblia, quando diz que Cristo foi feito sabedoria por Deus para nós, então uma notazinha do versículo embaixo, ela leva para Provérbios 8 e 22, mostrando que a afirmação poética está sendo aplicada e dirigida a Cristo, aquele que sempre existiu. Amém? Somente uma cereja para nós concluir esta aula com grande êxito, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.